Sabe, às vezes a gente pensa se não existem, tipo, mundos inteiros acontecendo bem aqui, debaixo do nosso nariz. Com certeza. E os trechos que temos hoje mergulham de cabeça nessa ideia. Imagina só, uma ilha paradisíaca na Grécia. Certo. Só que, na verdade, ela é o santuário de uma sociedade secreta de lobos metamorfos. Uau! Eles têm suas próprias leis, alianças políticas e, claro, um drama que faz novela parecer, sei lá, brincadeira de criança. Sim. O material que a gente vai analisar hoje vem de uma obra de fantasia, O Alfa de Álamos, e nossa conversa aqui é para tentar entender o que move esse universo. Dever, liberdade, vingança e um amor que, assim, parece ter sido escrito nas estrelas. E o mais interessante é que não é um mundo de fantasia isolado, sabe? Preso na Idade Média. Não mesmo. Os trechos mostram uma colisão o tempo todo entre tradições de milhares de anos e o mundo de hoje, o século XXI. Para a gente conseguir mergulhar bem nessa história, acho que vale a pena olhar por alguns ângulos. Quais seriam? Primeiro, a gente tem a figura do líder, um alfa, que está sendo, esmagado pelo peso do poder. Certo. Depois, temos uma forasteira, uma loba que não quer ser loba e que está numa cruzada pessoal por vingança. E, por fim, a gente precisa entender como essa sociedade funciona, porque as regras deles são bem diferentes das nossas, né? Especialmente quando o assunto é o coração. Perfeito. Vamos começar por esse líder, então. O Petrus, o novo alfa da ilha de Alemus. Isso. Pelo que as fontes descrevem, ele tem tudo. Poder, respeito, um lar incrível, mas ele parece profundamente infeliz. Sim, ele é uma figura bem trágica no começo. E tem um detalhe que me chamou muito a atenção. Ele tem uma tatuagem no peito com a palavra freedom, liberdade. Ah, sim. Essa palavra parece ser a chave de tudo, não é? É o ponto central dele. Essa tatuagem não é só uma palavra, é quase uma oração. Uma oração. Sim. Os trechos que a gente tem pintam um quadro bem sombrio do passado dele. Ele foi capturado por cientistas na Alemanha, virou uma cobaia de laboratório. Nossa. A descrição dessa experiência é a de um pesadelo. Jaulas, pestes, a perda total de controle sobre o próprio corpo. Então, para ele, liberdade não é um conceito abstrato, sabe? É algo visceral. É o oposto daquela jaula. O que torna a situação atual dele uma ironia absurda. Total. Ele lutou tanto para ser livre e agora que é o líder supremo, o alfa, ele tá mais preso do que nunca. Exatamente. E essa nova prisão é, de certa forma, até pior. Como assim? Da jaula do laboratório, ele podia, teoricamente, lutar para escapar fisicamente. Mas como ele escapa do dever com a própria alcateia, com o povo dele? É uma prisão sem grades. Exato. O pai dele deixou a alcateia afundada em dívidas, à beira do colapso, e a solução que apareceu foi um acordo com outro alfa, um italiano, Enrico Scopelli, que é descrito como poderoso e bem manipulador. E qual é o acordo? O acordo é simples. A ajuda financeira vem, mas o Petrus precisa se casar com a filha do Enrico, a Pietra. Ou seja, ele escapou de uma jaula de metal para cair numa jaula de ouro. É isso. A tatuagem Freedom não é só uma memória do passado. É um protesto silencioso contra o presente dele. Você resumiu perfeitamente. É o arquétipo clássico do rei que não quer a coroa. E o drama dele fica ainda maior, porque além de tudo isso, ele teve que lutar contra a própria família. Como assim? Os trechos narram o momento em que ele foi forçado a matar o próprio pai. O quê? O pai dele enlouqueceu por causa dos experimentos e virou um perigo para todos. Imagine o peso psicológico disso. Ele carrega a culpa pela morte do pai e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de limpar a bagunça que o pai deixou. Cada decisão que ele toma o afasta mais da única coisa que ele valoriza: ser livre. Então esse casamento arranjado não é só um inconveniente político, é a personificação da falha dele em ser livre. É a prova de que ele ainda está na jaula. E enquanto Petrus está preso nessa teia de dever em Álamos, os trechos mostram uma personagem no extremo oposto disso, vivendo fora desse mundo, quase como uma exilada. Quem é Sami? A história da Sami é fascinante porque ela é o espelho sombrio do Petrus. Se ele nasceu nesse mundo e se sente preso, ela veio de fora e foi arrastada para ele, contra a vontade. Ela não é uma loba de nascença. Não. Ela foi transformada à força de maneira brutal e o trauma dela é duplo.
Não só ela perdeu a vida humana que conhecia, como também acredita que os lobos mataram o pai dela. Peraí. Um cientista que, ironicamente, trabalhava nos mesmos laboratórios que prenderam o Petrus. Que reviravolta! Então a busca dela não é por pertencimento, é por vingança. Exatamente. Ela não quer fazer parte desse mundo, ela quer destruí-lo. É isso. Ela vive uma vida clandestina em Las Vegas, usando lentes de contato para esconder os olhos de loba que mudam de cor. Ela se infiltra em rinhas de luta ilegais entre lobos, não por esporte, mas para caçar pistas, para encontrar os assassinos do pai. Ela é uma loba solitária no sentido mais literal da palavra, movida por ódio. E o que me parece mais forte na Sami é essa rejeição total da própria identidade. Em muitas histórias de fantasia, ganhar um poder desses, se tornar um ser sobrenatural, seria, sei lá, um dom. Sim, um trunfo. Mas para ela é uma maldição. O que isso nos diz sobre a obra? Acho que nos diz que a história está menos interessada na fantasia do poder e mais no realismo do trauma. Faz sentido. Para Sami, a condição de loba não é um superpoder, é uma marca. A marca do dia em que a vida dela acabou. Os trechos descrevem ela evitando ao máximo se transformar na loba completa. Ela se refere a si mesma como uma aberração. Ela luta contra a própria natureza. Todos os dias. E é esse conflito interno que a torna tão complexa. A jornada dela é sobre descobrir se dá para encontrar justiça sem primeiro aceitar quem ela se tornou. E claro, essa jornada coloca ela em rota de colisão direta com o Petrus e com o mundo que ela tanto odeia. Eu preciso admitir, quando comecei a ler esses trechos, pensei que a história ia ficar só na ilha, na política local. Mas de repente a gente é jogado no meio de um torneio na Ilha dos Lobos. Sim. Que parece uma cena de filme medieval. Guerreiros com espadas, armaduras, uma vibe totalmente ancestral. Que virada é essa? E essa virada muda completamente a escala da história, né? Totalmente. E não estamos falando só de alcateias espalhadas pelo mundo. Estamos falando de uma civilização. Nesse torneio somos apresentados à realeza dos lobos, o rei Kyle e a rainha Vanora. E aqui a coisa fica séria. Mais séria ainda. Muito. Eles não são só líderes políticos. Os trechos os descrevem como seres de outro reino chamado Quimera. Eles têm milhares de anos e são literalmente os criadores da espécie. Espera um pouco. Então os deuses dessa espécie estão vivos, andando entre eles e participando de torneios? Exatamente. Isso muda tudo, como a sociedade deles lida com isso. Eles são vistos como divindades. Exatamente essa a tensão. O poder deles não é só simbólico, é real e é mágico. Tem uma cena descrita que é impressionante. A rainha Vanora cura um ferimento que seria mortal com um simples toque, recitando palavras em celta antigo. Uau! Eles são a lei suprema. Um decreto deles pode anular qualquer acordo feito entre alfas. Isso significa que, por mais que Petrus e o Scopelli joguem seu xadrez político, existe uma força maior que pode virar o tabuleiro a qualquer momento. Eles são a tradição e a magia em sua forma mais pura. E poderosa. E o mais curioso é o contraste disso com o resto do mundo. Enquanto a realeza cura com magia celta, o irmão do Petrus, o Harley, é um gênio da tecnologia. Sim, um hacker. Um hacker criador de jogos de videogame que usa suas habilidades para proteger a ilha digitalmente. E a investigação da Sami, como a gente falou, acontece nos cassinos de Las Vegas. Como essas duas realidades, a ancestral e a hipermoderna, conseguem coexistir? Essa justaposição é o que torna o mundo crível, sabe? Eles não são uma sociedade parada no tempo. Eles são forçados a se adaptar para sobreviver. Usam a tecnologia para se proteger. Isso. Usam a tecnologia do Orly para se esconder do mundo humano, fecham acordos financeiros milionários, como o de Petrus, mas, ao mesmo tempo, mantêm rituais sagrados e uma hierarquia que vem de tempos imemoriais. Eles vivem com um pé no mito e outro no século XXI. É uma dança constante. Uma dança entre preservar a tradição e usar as ferramentas da modernidade para garantir que essa tradição continue existindo. E falando em tradições que desafiam a lógica moderna, acho que chegamos no coração do conflito romântico. Uma das regras mais fundamentais desse universo, segundo os trechos, é a ideia dos companheiros de alma. Ah, sim. Isso parece ser mais do que só romance, é quase uma lei da natureza para eles, certo? É muito mais que romance.
É o principal motor do conflito emocional e, de certa forma, um poder tão grande quanto o da realeza. Como assim? A narrativa deixa bem claro que Petros e Sami são esses companheiros de alma. A atração entre eles não é descrita como um sentimento, mas como uma força física, magnética, incontrolável. Tipo um imã? Exato. É como se a biologia e a magia deles gritassem que eles pertencem um ao outro. Não é uma escolha, é um fato da existência deles. E isso se manifesta de formas bem intensas. A conexão deles culmina nas mordidas de acasalamento, que, pelo que entendi, selam esse vínculo de forma definitiva. É um ato mais poderoso que qualquer casamento humano para eles. Sim. Tem até uma passagem que descreve um momento em que a magia da conexão deles é tão forte que o clímax da Sami literalmente estoura as lâmpadas do quarto. É. Isso eleva a química do casal a um outro patamar, né? A história não economiza na metáfora. E essa intensidade toda serve para criar um contraste brutal com a outra união da história. O casamento com a Pietra. Isso. O casamento com a Pietra é um contrato no papel. É frio, político, uma transação. O vínculo com a Sami é destino, é uma força da natureza. A história coloca essas duas coisas em rota de colisão. O dever social contra o destino da alma. O que um líder deve fazer quando o que é certo para o seu povo é errado para sua própria essência? Essa é a pergunta de 1 milhão. E o mais interessante é que a noiva prometida, a Pietra, não parece ser uma vilã qualquer. Não mesmo. Os trechos sugerem que ela também está presa nesse arranjo. E parece que surge algo entre ela e o Harley, o irmão hacker do Petros. Sim, tem essa subtrama. Isso é o destino tentando consertar as coisas. Essa é a grande questão que os trechos levantam, né? A atração que parece crescer entre a Pietra e o Harley adiciona uma camada de complexidade maravilhosa. Concordo. Sugere que talvez o destino tenha um plano para todos e que as maquinações políticas dos lobos são só obstáculos temporários. Talvez a alma da Pietra também não pertença ao Petros. O universo parece estar tentando realinhar as peças que os acordos colocaram nos lugares errados. Isso transforma o que seria um triângulo amoroso em algo muito mais profundo. Exato. Vira uma disputa entre a vontade individual e uma ordem cósmica maior. Então, vamos juntar as peças. De um lado, temos o Petros, o líder relutante, assombrado pelo passado e preso entre o dever e o desejo de liberdade. Certo. Do outro, a Sami, uma forasteira traumatizada que odeia a própria identidade, mas precisa usá-la para conseguir vingança. E ao redor deles, uma sociedade milenar tentando se equilibrar no mundo moderno, com reis e rainhas mágicos que podem reescrever as regras a qualquer momento. E no centro de tudo, a força inevitável dos companheiros de alma, um destino que desafia contratos, alianças e a lógica. Exatamente. Todos esses elementos parecem caminhar para um confronto inevitável, onde todas essas verdades vêm à tona. O passado do Petros, a verdadeira história do pai da Sami. Os sentimentos de todos, e é nesse ponto que a intervenção da realeza se torna crucial. Eles voltam a aparecer. Os trechos indicam que, no clímax, quando a política e os conflitos chegam a um ponto de ebulição, são o rei e a rainha que intervêm. O poder ancestral deles, a magia de Quimera, entra em cena para julgar, para decretar, para talvez colocar a balança do destino de volta no lugar. A política dos lobos é posta de lado quando os criadores da espécie decidem participar. O jogo muda de nível. O que nos leva a uma última reflexão. Os trechos que exploramos dão um peso imenso a essa ideia do companheiro de alma predestinado, um vínculo sagrado inquebrável. Isso deixa uma questão no ar. Em um mundo governado por um destino tão poderoso, qual é o verdadeiro peso da escolha individual? Se a alma gêmea de alguém já está determinada pela magia, seriam as decisões tomadas ao longo do caminho, os casamentos arranjados, as fugas, as buscas por vingança, apenas paradas numa estrada que se esteve sempre destinada a percorrer?